E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos falar sobre este assunto. Como, os protestantes entendem errado as escrituras. Como eles conseguem, entender dessa forma, errada, equivocada, as escrituras. Vamos tratar desse assunto, nesse vídeo. Eu tenho visto muitos comentários protestantes da seguinte forma, somente a Bíblia como autoridade. Unicamente a Bíblia como autoridade. Desprezando, os profetas de Deus, desprezando, a igreja, desprezando aqueles que o Senhor enviou. A gente sabe que ao longo do tempo, Deus foi enviando, os profetas. Chamou Moisés, a partir dali vai surgir, a escrita. Mas veja, Deus enviou quem? Afinal de contas, Deus enviou a Bíblia ou enviou, os profetas, enviou seu filho, enviou a igreja. Aí os profetas, a igreja, vão escrever, moldar, vão compor a escrita que nós temos. É nessa ordem. E eles entendem, os protestantes entendem, que o livro, para ele é suficiente. Qual o interesse? Olha só a jogada. Qual o interesse? Então eu fico com o livro e rejeito, os profetas, rejeito, a igreja, que, guiada pelo Espírito Santo, compôs, as Sagradas Escrituras. Então veja, como eles entendem errado, Eles entendem dessa forma deformada. Mas, meus irmãos, essa forma deformada de entender dos protestantes não tem respaldo nenhum nas Sagradas Escrituras. Veja, a ordem é essa. Cristo veio de Deus, a igreja veio de Cristo. E a Bíblia, como temos hoje, veio da igreja. Então, é nesta ordem. Cristo envia, Deus envia seu filho envia a igreja compôs a Bíblia, o Novo Testamento, como temos hoje. É nesta ordem. Veja, Deus, Jesus Cristo, a igreja e a Bíblia, que é um instrumento da igreja para ser lido, rezado, vivido na comunidade, na igreja. Então, Cristo não enviou a Bíblia, Deus não enviou a Bíblia. Ele enviou os profetas. Deus enviou seu filho. Seu filho, funda a igreja. E essa igreja, anos depois de Cristo, vai compor o Novo Testamento, guiada pelo Espírito Santo. E a igreja vai moldar, a igreja, depois dos apóstolos, vai ser guiada pelo Espírito Santo para dizer, olha, isso aqui foi Pedro que escreveu, isso aqui foi João, isso aqui foi o evangelista tal, esse foi Jesus que falou. Então, é a igreja que, guiada pelo Espírito Santo, deu ao mundo esse evangelho que a gente conhece. Então, não foi o contrário. Cristo não enviou a Bíblia, como os protestantes pensam. Quando ele diz assim, a única fonte de autoridade é a Bíblia, ele está negando essa origem. Veja, está negando a árvore. Mais uma vez, qual o interesse de ficar somente com a Bíblia e negar toda a autoridade que está envolvida nisso, que compôs a Bíblia? Então veja, meus irmãos, eles fazem o mesmo papel dos fariseus, no tempo de Cristo. O mesmo papel. Que rejeitava Cristo para ficar com as escrituras.
No tempo de Cristo, os fariseus faziam a mesma coisa. Veja, em João 5, versículo 39 e 40. O que Jesus fala para os fariseus? Que queria ficar com as Escrituras e negando Jesus Cristo. Não parece muito com esses comentários protestantes? A Bíblia como única autoridade. Eu respondo para eles nos comentários, né? Para nós católicos, a única autoridade máxima, suprema de tudo, é de Jesus, né? É Jesus Cristo. Então veja, João 5, versículo 39 e 40. Jesus disse aos fariseus: examinai as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Versículo 40. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Olha só. Então Jesus está dizendo assim, olha, é eu que tenho a vida eterna. É eu que sou o suficiente. É eu que sou o único. Mas os fariseus estavam vasculhando as escrituras antigas, né? É evidente que nesse tempo não tinha as escrituras do Novo Testamento. Estão vasculhando as escrituras pensando ter nelas a vida eterna. E Cristo diz, vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Então veja, meus irmãos, a gente tem que procurar as Escrituras, examinar as Escrituras, para chegar a Jesus Cristo, o nosso máximo, né? A nossa autoridade máxima. É Jesus Cristo. É Ele que tem a vida eterna. As Escrituras dão testemunho disso. A igreja recebe o testemunho das Escrituras, né? Dado pelo próprio Cristo, que a igreja é coluna e fundamento da verdade. É aquela que liga e desliga, e isso será acompanhado no céu. Porque a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Então veja o modo errado de entender as Escrituras, né, por parte dos protestantes. Eles colocam as Escrituras acima de tudo. Né? Eles colocam as Escrituras acima de tudo. Acima da igreja e acima de Cristo. Né? Porque eles procuram como autoridade, segundo os comentários deles, de alguns deles, como autoridade somente as Escrituras. Esquecendo que Cristo deu a autoridade à igreja, que a igreja é anterior às Escrituras. Quem vos ouve, a mim ouve, disse Jesus Cristo, né? Lucas 10, 16. Ele disse isso para quem? Para o livro? Ó livro, quem vos lê, né? Quem vos lê, vai ler o que eu estou dizendo. Quem vos rejeitar, está me rejeitando. Ele disse isso para quem? Ele disse para pessoas. Ele não disse isso para o livro. O livro é essencial, não podemos rejeitar jamais as Sagradas Escrituras, mas temos que colocar na ordem correta. Deus envia seu filho envia, né, a igreja, e a igreja compôs, né, a Bíblia como a gente tem hoje. É nesta ordem. Qual o historiador que seja, né, honesto que vai me desmentir? Né? É nessa ordem. A Bíblia e o Novo Testamento não existia. Foi a igreja que compôs. Né? Foi a igreja que compôs. Aí vem as outras perguntas. Peraí. Por que o protestante está dizendo que a única autoridade, né, é somente a Bíblia, que é um instrumento da igreja? Como você crê nos textos bíblicos? Quem te deu essa credibilidade nos textos bíblicos? Alguém apontou, dizendo, olha, esse evangelho aqui é de Cristo, essas cartas aqui são dos apóstolos. Alguém apontou. E esse alguém foi a igreja, que é guiada pelo Espírito Santo. Entende, meus irmãos? A forma correta de compreender as coisas? Então, como que hoje em dia, com tanta informação, alguém consegue ficar no protestantismo?
Pega essa Bíblia, que é um instrumento da igreja, para ser lido na igreja, com o Espírito, com o mesmo Espírito que a inspirou. Porque veja só, você crê que o Espírito Santo guiou os apóstolos, evangelistas, a escrever o Novo Testamento. Você crê que os pais da igreja, guiado pelo Espírito Santo, canonizou esses textos, nos garantindo que isso é verdadeiro, que esse evangelho é autêntico. Você crê que o Espírito Santo fez isso, usando esse povo católico, né? Essa igreja católica. Então veja, se a igreja, guiada pelo Espírito Santo, né, compôs a Bíblia como nós temos hoje, é esta mesma igreja, guiada pelo Espírito Santo, que tem a autêntica, legítima interpretação do texto. Esse texto só pode ser entendido, esse texto que foi canonizado, que foi autentificado, né, pela igreja, guiada pelo Espírito Santo, só pode ser entendido com a mesma eficácia nesse mesmo Espírito, nessa mesma comunidade. O Espírito não muda. Deus não é contraditório. Então veja, a mesma igreja, guiada pelo Espírito Santo, que compôs a Bíblia, é a mesma igreja, né, que tem a correta interpretação, que é guiada pelo Espírito Santo. A correta interpretação só é correta no mesmo Espírito, né? O mesmo Espírito que a escreveu o texto, que a inspirou, né, o texto. Então, é desta forma, meus irmãos, repito, é nesta ordem. Deus envia seu filho envia a igreja, e a igreja compôs a Bíblia que a gente tem hoje. É nesta ordem. Nenhuma pessoa nessa terra honesta pode ir contrário a uma verdade dessa, né? Não pode ir contrário a uma verdade dessa. Pessoas honestas não vai ao contrário de uma verdade dessa. Então a igreja compôs a Bíblia, meu irmão. Então quando você nega a autoridade da igreja, que é guiada pelo Espírito Santo, você está negando a Cristo. Você está ficando com um texto, e aí vem a desordem. Por quê? Porque você vai interpretar esse texto em outro Espírito, que não é o Espírito Santo, que inspirou a igreja a escrever e a canonizar esse texto. Então, quando você tira a Bíblia do seu habitat, né, connatural, o que é que acontece? Você vai interpretar essa Bíblia, esse texto, com um Espírito que não é o Espírito Santo. E aí a gente vê os erros. Por que é que o protestantismo se esfacelou em milhares e milhares de denominações protestantes diferentes, independente uma da outra? Pessoas confundem a palavra diferente com independentes. São pessoas independentes que não respondem a uma cabeça visível, que é o protestantismo. Eles não respondem a um chefe visível, como a Igreja Católica, que Cristo instituiu um chefe visível. Isso está claro no texto. Então, quando você arranca essa Bíblia do seu habitat, né, connatural, você interpreta em outro espírito, aí a coisa desanda, como o protestantismo é um esfacelamento de seitas, né? E pior ainda, quando você vê professores, estudiosos, fanáticos, né, liberais, racionalistas, com a Bíblia na mão, dando aula, lendo num espírito totalmente contrário ao espírito que inspirou o texto sagrado. Então veja, você vê aí os ateus, né, de plantão, proferindo textos bíblicos, com a Bíblia na mão, com um espírito, né, totalmente mundano, liberal, radical, fantasiosos, interpretando os textos bíblicos. Você acha isso correto? Por quê? Estão tentando interpretar com um espírito mundano, não com um Espírito Santo, que inspirou os textos sagrados. Então, a devida interpretação autêntica, a correta interpretação, somente no lugar
onde ela foi, né, inspirada, no Espírito que ela foi inspirada. Então, se você crê no Evangelho, como dizia Santo Agostinho, eu não cria, né, no Evangelho se isso não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Então veja, meus irmãos, dá para você entender aí o modo errado de interpretar as Sagradas Escrituras dos protestantes? Que coloca as Escrituras como máxima autoridade? Quando na verdade isso é uma falácia, porque cada um coloca as suas Sagradas Escrituras, como se diz, né, debaixo do sovaco, e funda a própria igreja. Então é ele que é autoridade sobre as Sagradas Escrituras. Ele não está deixando se guiar pelas Sagradas Escrituras, pelo Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras. Ele não está sendo dócil ao Espírito Santo, né? Quando ele diz não, as Sagradas Escrituras, a Bíblia como única fonte de autoridade, ele está enganando a si mesmo e enganando outras pessoas. Porque ele não está se deixando guiar pelo Espírito que moldou o texto sagrado. O texto sagrado, segundo as cartas de Paulo, diz assim, ó, é para ser lido na comunidade. Esse livro é um livro da comunidade católica, é um livro da Igreja de Cristo, é um instrumento da Igreja de Cristo. Pessoas estão usando esse texto, a Bíblia, para enriquecerem, para fundarem a própria igreja. Ateu usando esse texto bíblico para contestar a igreja num espírito mundano. Então você acha isso correto? Tirar a Bíblia do seu habitat natural e lançar aos lobos, desvalorizando assim o texto bíblico. Entende, meus irmãos? Então, é o modo errado de interpretar as Sagradas Escrituras dos protestantes. Cada um lê a Bíblia e faz o seu livre exame. Aí isso causa o esfacelamento, né, do protestantismo a cada dia, seitas por cima de seitas, né, e dizendo a única autoridade é a Bíblia. Como que a Bíblia tem autoridade para vocês, se vocês agem desse modo, com um texto sagrado, com um instrumento da Igreja de Cristo? Olha a desordem, né? Olha a desordem. Olha a confusão, né, do livre exame, do querer ter a autoridade, como autoridade somente as Sagradas Escrituras, e negar a igreja que compôs nas Sagradas Escrituras, guiada pelo Espírito Santo. Causa essa confusão. E Jesus disse, né, vocês examinam as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna, quando na verdade elas dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis, né, vir a mim para terdes a vida. Entende, meus irmãos? Então, meus irmãos protestantes, estude a origem das Sagradas Escrituras, do Novo Testamento. Ponha as coisas no seu devido lugar, na sua ordem, né? Que aí você vai notar toda essa diferença. Você vai notar que esse protestantismo, nem os reformadores no início pensaram nisso e não aceitavam isso. A gente vê Lutero lamentando, já no seu tempo, as divisões. Quantas igrejas já não tinha antes dele morrer? Quantas divisões? Ele ficou, né, lamentando isso. Ou seja, ele abriu uma porta para o relativismo, para a leitura da Bíblia, né, de modo particular, onde cada um faz o seu livre exame, sem a interpretação dentro do magistério vivo da igreja, dentro do Espírito que a inspirou. Ele lamenta isso aí. Antes de ele morrer, você encontra texto de Lutero lamentando o tanto de denominação que já tinha. Imagine hoje. Entende, meus irmãos? Então, é isso que eu quis deixar nesse vídeo. Alertando meus irmãos para esse perigo de achar que ele está tendo como autoridade única o texto sagrado, que é da igreja. Né? O texto, um instrumento que é da igreja. Né? Olha a ordem que ele coloca. Desprezando assim a igreja de Cristo. Desprezando o próprio Cristo. O texto bíblico diz, olha, quem vos rejeita, a mim rejeita. E rejeita aquele que me enviou. Está escrito, está testemunhado. Isso está testemunhado nas Sagradas Escrituras contra eles, que rejeita a igreja para ficar com o texto.
Vai ficar com a escrita. Repito, para se enganar e enganar as outras pessoas, dizendo, olha, não, é a Bíblia que tem autoridade. Quando, na verdade, é o Espírito dele que está tendo autoridade sobre as Sagradas Escrituras. Ele não está sendo dócil ao Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras, mas sim está sendo rebelde e acha que está fazendo grande coisa, né? E Jesus Cristo disse, no Evangelho também, né? Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que eu curei, não foi em teu nome que eu preguei. Jesus vai dizer, não vos conheço, vós que praticais, né, a iniquidade. Entende, meus irmãos? Então é isso. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.